Gostaria, então, de chamar primeiro Minéa Fratelli. A Minéa é mestre em Educação, na linha de Avaliação Educacional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. Possui graduação em Pedagogia pela PUC São Paulo e especialização em Alfabetização pelo ISE do Veracruz. Atualmente é coordenadora geral da Coordenadoria Pedagógica, COPED, da Secretaria Municipal de Educação. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui em nome da Secretaria Municipal de Educação, falando um pouquinho do que é da nossa política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Então, vou falar um pouco, antes da gente começar. A Secretaria Municipal de Educação, para quem não conhece, é uma instituição muito grande, né? Nós lá temos 10 coordenadorias. A minha coordenadoria, eu sou responsável pela coordenadoria pedagógica, e dentro da coordenadoria pedagógica eu tenho 9 divisões, né, que vão desde a divisão de educação infantil, ensino fundamental e médio, educação especial, é uma divisão que fica dentro da minha coordenadoria, da coordenadoria pedagógica da secretaria, educação de jovens e adultos, núcleo de currículo, núcleo de avaliação. Então, todas as decisões que são tomadas, decisões pedagógicas e que acontecem com a escola, ela é fruto de um conjunto de decisões de uma equipe, né? Eu tenho 9 diretores que atuam comigo, que são pessoas que são da rede. Nós todos somos profissionais da coordenadoria pedagógica, né? Que somos funcionários públicos de carreira. Eu estou lá na Secretaria Municipal de Educação, vim com o secretário Alexandre Schneider em 2017, e hoje lá estou com o secretário Bruno Caetano, mas eu sou coordenadora pedagógica de uma EMEF. Estou há 20 anos na prefeitura atuando, atuei como professora e agora como coordenadora pedagógica. E a minha equipe, ela é de profissionais que são profissionais da rede. E nós prezamos por isso, porque nós temos muitas pessoas que são especialistas, que conhecem e que também atuam conosco, mas ser da rede, estar nas nossas unidades é algo muito importante, porque há especificidades que a gente precisa considerar quando planeja ou quando organiza políticas públicas. Então, para nós, ter um conjunto de pessoas que são de carreira, que estão lá da rede, é extremamente importante. Então, como a Secretaria Municipal de Educação ela é muito grande, a nossa equipe ela atua com 13 diretorias regionais de educação. A cidade é dividida, que cada cor que vocês estão vendo é uma diretoria regional de educação. Cada diretoria regional de educação funciona como uma mini-secretaria. Há lá um diretor regional que responde ao secretário, há equipes que cuidam do pedagógico, cuidam da parte administrativa. E são essas equipes que atuam diretamente com a escola. Então, nós, da Secretaria Municipal de Educação, junto com a Diretoria Regional de Educação, planejamos as formações, organizamos tudo o que vai acontecer com as escolas. Em alguns momentos, é a própria Secretaria que atua direto com as nossas unidades. E aí, para vocês verem um pouco, a Secretaria Municipal de Educação, lógico que ela há secretarias maiores, como a nossa do Estado, mas ela é uma secretaria muito grande, por se tratar de uma cidade. Nós temos 1.030.000 estudantes, hoje já é um pouquinho maior, porque oscila em relação às matrículas, né? Na gestão do Alexandre Schneider, e agora que continua com o secretário Bruno Caetano, nós aumentamos em 50.000 o número de matrículas em creche. A nossa rede, tanto direta quanto parceira, tem um grande número de crianças. A nossa educação infantil tem 500.000 bebês e crianças, né? Nós temos 3.778 unidades educacionais ativas, que vão desde os 6, EMEIs, EMEFs, e nós temos 9 escolas de ensino médio e 82.000 profissionais que trabalham na nossa secretaria. Então, a Secretaria Municipal de Educação ela é muito grande. Por isso, a necessidade de atuar em 13 diretorias regionais, para que as escolas possam ser assistidas também por equipes de profissionais.
E deste número, né, de 1 milhão e quase 30 mil crianças, eu fiz um recorte dos números que nós temos em relação às matrículas do público-alvo da educação especial. Então, nós temos 1 milhão e 30 mil alunos, e destes, 17.830 são crianças com deficiência ou com transtorno, que são atendidas nas nossas unidades. Como é que acontece o atendimento na Secretaria Municipal de Educação, né? Nós atendemos de duas formas. Todo o grande número, né, o grande conjunto de crianças, ele é atendido nas nossas unidades regulares, SEI, EMEI, EMF e EMEFEM, e algumas crianças são atendidas na EMEBs, que são as nossas unidades, Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos. Então, as crianças, bebês, crianças e jovens com deficiência auditiva, surdez, elas estudam nessas instituições, e há toda uma organização muito cuidadosa nestas EMEBs, porque há um currículo específico, porque a Libras é a primeira língua e o português é trabalhado lá como segunda língua. Então, há currículo específico, que eu vou mostrar para vocês, há toda uma política específica para o atendimento dessas crianças. Ademais, as demais estudam em salas regulares. Então, aqui eu tenho uma lista, né, um conjunto para vocês entenderem qual é o conjunto dessas crianças público-alvo da educação especial, com deficiência, os nossos transtornos, altas habilidades, superdotação, em escolas regulares. E aí o maior número de crianças com alguma deficiência são as que apresentam, né, crianças com deficiência intelectual, deficiência física não cadeirante, cadeirante é o segundo grupo maior de crianças que nós temos, e as crianças do TEA, né, com autismo, também é um grande número de atendimentos. E as crianças que atuam na EMEBs, que não necessariamente são só crianças surdas, eles também têm deficiências múltiplas, nós temos outros tipos de deficiências, nós temos 6 EMEBs na nossa rede, e tem um total de 625 crianças estudando nessas unidades. Então, como é que a gente atende essas crianças, né? E eu sei que aqui hoje a gente vai falar muito da questão da deficiência intelectual, mas a política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva atende todo aquele grupo que eu mostrei para vocês, e eu vou falar da deficiência intelectual, mas entendam que é todo o conjunto de crianças que a gente atende, né? Quais são os marcos legais? A Fernanda trouxe um pouco aqui do percurso, né, do que legalmente nós temos no nosso país e na nossa cidade. E nós, da Secretaria Municipal de Educação, trabalhamos com um decreto que foi publicado em outubro de 2016, que instituiu na Secretaria Municipal a Política Paulistana de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Ele é o nosso marco legal, um dos. Né? E qual é o objetivo? Assegurar o acesso, a permanência, a participação plena e a aprendizagem dos bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos que têm com deficiência, transtornos globais ou altas habilidades em todas as nossas unidades. A política paulistana, então, ela vê o acesso e a permanência. Todas as nossas crianças são matriculadas em unidades regulares, e, além de estudar nas salas regulares, junto com todas as outras crianças que atendemos, elas têm a matrícula no atendimento educacional especializado. As nossas escolas possuem salas de recurso multifuncional, então elas estudam no período regular e, no contraturno, frequentam essa sala de recurso multifuncional, que eu vou explicar para vocês o que é que ele engloba. Também temos serviços de educação especial, a educação bilíngue para as EMEBs, os serviços de apoio, e todo o trabalho que a gente realiza lá é para a eliminação de barreiras e para a acessibilidade de todos que estão nas nossas unidades. Eu vou explicar mais para frente o que é cada um desses aspectos aqui que eu estou falando. Então, um segundo marco legal que a gente tem na secretaria é o nosso currículo, porque, como nós somos uma Secretaria Municipal de Educação, o que a gente tem que prezar é pelo desenvolvimento e pela aprendizagem.
né? Então, este currículo, que veio muito na discussão, né, pautado na discussão da Base Nacional Comum Curricular, na BNCC. Em 2017, nós passamos o ano, junto com professores da nossa rede, reestruturando nossos documentos curriculares, porque a rede já tinha documentos curriculares publicados. E qual é o grande diferencial desse nosso novo documento? Até então, a gente tinha um trabalho de adequação curricular para aquelas crianças com deficiência. Nós pegávamos o currículo e fazíamos uma seleção daquilo que acreditávamos que era para as crianças com deficiência aprenderem, né? Este currículo ele vem numa outra perspectiva. Ele vem numa perspectiva de que nós precisamos adequar, eliminar barreiras e adequar, através de metodologias, tudo o que precisamos fazer para que todos, crianças com deficiência ou sem deficiência, acessem o currículo. A gente não pode separar o que é para uns e o que é para outros. Todos precisam acessar aquele currículo, que é o currículo da cidade, para todas as nossas unidades. Isso acontece no currículo da educação infantil, no currículo do ensino fundamental e agora no currículo da EJA. E, além disso, porque um documento curricular é um documento complexo, que traz lá tudo que é objetivo, né, que a criança aprenda, nós produzimos orientações didáticas aos professores para que eles saibam como, dia a dia, se trabalha esse currículo na sala de aula. E, para além disso, produzimos cadernos com sequências de atividades para todas as nossas crianças, do 1º ao 9º ano, em língua portuguesa, matemática e ciências. Então, este documento curricular também é um marco legal, porque traz, no início do documento e de todas as modalidades, o que é que a gente entende enquanto educação especial na perspectiva da educação inclusiva e o que é da responsabilidade do fazer da nossa escola. Eu falei da EMEBS para vocês, né? A EMEBS tem um currículo específico, que é o currículo de Libras, e a língua portuguesa como segunda língua, mas as premissas, né, do nosso currículo, elas são as mesmas, estão presentes em todos os nossos documentos. Então, quais são os conceitos orientadores de toda a nossa documentação curricular, né? A educação inclusiva, a equidade e a educação integral. Educação inclusiva, a gente tem falado um pouco aqui, né? Todas as pessoas que falaram muito bem, que a gente tem que considerar cada um, né? Com a sua especificidade, com o seu modo de ser, e o que a gente precisa é garantir uma diversidade de situações didáticas para que todos aprendam. A equidade, que eu preciso oportunizar situações diferentes para quem tem conhecimentos diferentes aprendam, então não dá para fazer tudo igual para todo mundo, porque não é todo mundo igual. E educação integral, que é o desenvolvimento do sujeito integral. Hoje em dia, a gente não fala mais só em educação em tempo estendido, o que é algo que a rede municipal busca melhorar, mas também na educação do ser como um todo, que é algo que a gente vem trabalhando com bastante afinco lá na secretaria. E aí, para que uma escola seja uma escola para todos efetivamente, e a gente discute um pouco essa perspectiva do desenho universal, que não vem da educação, vem de um grupo de arquitetos que há anos vem discutindo isso, mas é como é que a gente torna o espaço da escola um espaço que é efetivamente para todos. É um desafio fazer a inclusão de todas as nossas crianças, porque a gente tem crianças com deficiência, crianças em situação de muita vulnerabilidade, crianças que precisam de uma determinada atenção diferente. Então, tornar essa escola uma escola acessível para todos, e acessível no sentido não só físico, mas também do conhecimento, é algo que a gente tem buscado. E aí a gente reconhece as identidades, nenhum ser humano é igual ao outro, né? E a gente tem isso na escola. A eliminação de barreiras para que todos acessem os conhecimentos e a incorporação das diferenças, para que a gente saiba conviver com o outro e atender a todos naquilo que precisam. Então, toda criança aprende. A gente trata muito nessa perspectiva, que é algo que, historicamente, isso a gente sempre faz uma comparação com a alfabetização. Quando a gente traz lá a Emília Ferreiro, a grande questão que a Emília Ferreiro nos coloca para pensar, eu sou uma especialista em alfabetização, então, por isso, sempre trago essa discussão, é que ela fala assim, a criança, quando está aprendendo a ler e escrever, a gente não pode olhar aquilo que lhe falta, mas aquilo que ela já construiu.
né? E quando a gente passa a olhar aquilo que ela já construiu em relação ao sistema de escrita, a gente consegue fazer intervenções adequadas para que ela aprenda mais. Em relação à educação especial, a gente tem pensado muito nessa perspectiva, né? Não é aquilo que a criança não consegue fazer, mas o que é que ela já faz. E aí, a partir daí, eu estimulo ou organizo situações didáticas para outras situações. E que toda essa questão do que é significativo, isso a gente discute há anos na educação, isso não é nada novo, mas como tornar significativo aquilo que ela precisa aprender? Porque aprender o que é legal, nossa, é bárbaro. Agora, aquilo que a gente talvez não considere tão legal é algo que é fundamental para a aprendizagem. Como é que a gente significa isso para todas as nossas crianças, né? E toda criança tem o potencial de ensinar. Por isso que a gente acredita na educação inclusiva, com todas as ponderações, lógico, já colocadas aqui hoje. Eu acho que é uma questão da família desejar, é lei, mas a família precisa desejar e a gente precisa garantir este direito. E aí, esta interação, né, que é uma questão, vou retomar a questão da alfabetização. A gente sabe que as crianças aprendem muito quando estão no agrupamento, quando estão interagindo, porque os conhecimentos eles são diferentes, eles têm níveis diferentes. Com as outras questões é igual, colocar as crianças para interagir, às vezes elas explicam determinado conteúdo muito mais fácil uma para outra do que nós, professores, em interação. Então, isso é muito cíclico, né? Como significar e como deixar que todas as nossas crianças tenham estes papéis, né? De em que momento eu ensino, em que momento eu aprendo. E aí, cada um aprende de um jeito, isso é um processo, a gente sabe disso, por isso a intervenção do professor ela é tão importante. Eu preciso variar as ferramentas didáticas, né? Que metodologias eu uso, a gente vem numa discussão muito grande em relação às metodologias ativas. Eu acho que isso favorece muito, facilita o trabalho do professor e a gente consegue atingir cada uma das nossas crianças. E maior número de alunos beneficiados. Essa questão da abrangência para nós também é muito importante, porque a gente consegue atingir o maior número de crianças. E aí é lógico que a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela não é feita só pela escola, né? Nós somos um dos atores, nós, equipe gestora e professores, somos um dos atores neste grande desafio que está colocado, né? Mas as políticas públicas, elas são fundamentais quando eu tenho leis que garantem, quando eu tenho serviços que auxiliam. A família é fundamental, todos vocês que falaram aqui antes de mim falaram dessa questão de como é importante ter alguém da família junto, ou numa situação num convênio, ou mesmo na escola, porque não é fácil para a família. As parcerias que nós temos, elas são sempre fundamentais, porque qualificam o nosso trabalho na escola, e quanto mais unidos nós estamos, melhor para a criança, porque o que a gente tem que olhar mesmo é para esse ser aprendente. E aí, quais são os serviços de educação especial? Como é que a gente atende estas nossas crianças com deficiência? E aí, este grupo grande que nós temos, como vocês viram, de crianças com deficiência intelectual. Nós, da Secretaria Municipal de Educação, temos uma diretoria, que é a Diretoria de Educação Especial, que tem uma equipe com especialistas que produzem os cursos, os materiais que publicamos. Cada diretoria regional de educação tem um núcleo que se chama Cefai, né, que é um centro que tem ali profissionais especializados que atuam junto com as escolas na orientação, no acolhimento das crianças que chegam, nas atividades de formação. Então, nestes 13 Cefais, nós temos 129 PAAs, que são esses professores de apoio e acompanhamento à inclusão. São estes professores que, atuando, né, junto com a Secretaria Municipal de Educação, acompanham o dia a dia da escola. Nós temos 425 PAEs, que são aqueles professores do atendimento educacional especializado que atuam nas nossas escolas, nas salas de recursos multifuncionais. As crianças que estão no contraturno escolar, na sala de recursos multifuncionais, nós temos grupos pequenos de atendimento, que é
exclusivamente para que aquela criança possa ser estimulada, possa vivenciar situações de aprendizagens com um especialista naquilo que ele precisa na eliminação da barreira. Então, são atividades planejadas especificamente para que ele possa ter outras situações de aprendizagem. As EMEBs, como eu já falei para vocês, nós temos 2 unidades polo de educação bilíngue também para surdos e instituições conveniadas, que as crianças estão conosco no horário regular e depois vão para essas instituições para fazer outros tipos de atividades. As professoras de atendimento educacional especializado não atuam só na sala de recurso multifuncional, elas atuam também com o professor da sala de aula no sentido de orientar, de dar suporte, de dar apoio. Nós, da Prefeitura de São Paulo, temos, na nossa jornada de trabalho na escola, horários coletivos de estudo com um coordenador pedagógico. Este professor da sala de recurso multifuncional participa deste horário coletivo. Se ele não é parte, ele participa em alguns momentos para orientar também os professores, porque para os nossos professores não é fácil. A gente sabe que a gente tem feito visitas às diversas diretorias regionais e os professores têm uma fala angustiada em relação ao atendimento, porque o que a gente precisa compreender é que esta criança, e todas as crianças que atendemos, ela não é do professor, ela é da escola. E ela precisa ser fruto de um projeto da escola que dê acesso ao currículo e às situações de aprendizagem para todos. Aqui são outros serviços de apoio. Nós temos os estagiários, e vai um pouco no sentido do que a Priscila falou em relação ao filho dela. Todas as nossas... Nós temos 2 programas de estágio. As salas de primeiro ano, todas as salas de primeiro ano têm um estagiário atuando junto com o professor, que é um estudante de pedagogia, letras ou matemática. E nós temos 2.700 estudantes de graduação. Esse número agora vai aumentar para 3.000, porque o prefeito já autorizou. Estagiários que atuam junto com os professores, onde há crianças com deficiência. Está acabando já? Vou falar rápido, então. Onde há crianças com deficiência. Este número atende todas as salas que nós temos? Não. Porque nós temos, como vocês viram, 17.000 estudantes com deficiência ou transtorno que estão conosco e 3.000 estagiários. Mas o que acontece? O Cefai, junto com a unidade escolar e, se preciso, junto com a Secretaria Municipal, faz toda uma avaliação dessa criança. Nem todas as crianças precisam do apoio de um estagiário. E, na verdade, a gente sempre fala isso, o estagiário é um apoio do professor. Para salas onde há crianças com deficiência, porque eu vou colocar mais para frente. Além disso, só para falar para vocês, nós temos também supervisores técnicos, são os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais que visitam as escolas para olhar essas crianças, e os AVS, que são os auxiliares de vida escolar, que atuam nas escolas com locomoção, higienização e alimentação das crianças que precisam. Que eu já falei um pouco, eu acho que essa parte é a parte mais importante que a gente precisa parar um pouco e fazer uma reflexão no atendimento das nossas crianças. A educação, inclusive, ela é responsabilidade de quem? E, hoje em dia, a gente tem visto em grupos de formação de professores que tem ficado muito na responsabilidade do professor. E é uma super responsabilidade, porque tem lá 30, 35 crianças e precisa dar conta de todas. A criança com deficiência, ela precisa aprender, as outras precisam aprender. Professores que estão nas salas de alfabetização têm um super desafio, que é o desafio da alfabetização. Então, todas as crianças, em suas particularidades, são desafios para o professor. E eles precisam dar conta disso. Por isso que a responsabilidade não pode ser só dele, precisa ser da escola, precisa ser um projeto, tem um coordenador pedagógico que atua junto com esses professores, tem toda uma equipe na Prefeitura de São Paulo que pode atuar junto, para que a gente tenha essa responsabilidade compartilhada e essa aprendizagem efetivamente acontecendo. A judicialização da educação. Nós temos tido lá na Secretaria de Educação essa questão que você coloca, alguém aqui colocou, não me lembro se foi a Priscila, o juiz, ou alguém me orientou a ir para o juiz para que ele mande colocar um professor
junto lá com o meu filho. Nós já tivemos essa situação na prefeitura, né? A prefeitura de São Paulo não tem o cargo de professor auxiliar. E aí a gente acaba deslocando um professor que é de uma outra sala, um professor que atua como substituto, para ficar junto com essa criança. E nós temos ponderações em relação a isso, porque nós trabalhamos para a autonomia, né? E quando o Cefai, que é um núcleo que tem muita capacidade para análise, analisa que aquela criança tem potencial para estar numa sala de aula e não precisar de alguém que fique ali como babá, porque muitas vezes alguém que fica do lado não ajuda, é algo que a gente precisa colocar em discussão, porque a escola tem capacidade de atender essas crianças, e ter alguém ali junto, ou estagiário grudado numa criança, ou um outro professor, não necessariamente favorece o desenvolvimento e a aprendizagem dessa criança com deficiência intelectual, que é o nosso maior caso de crianças que demandam, ou o autismo, que demandam este outro profissional. Então, são algumas questões aqui que a gente precisa discutir. A gente pode continuar discutindo depois nas perguntas, que eu já excedi meu tempo. Mas é isso, acho que todas as crianças precisam aprender juntas. Está aqui disponível o meu e-mail e a gente continua daqui a pouco. Não tem que se desculpar, é um assunto que podíamos fazer um simpósio só sobre isso, né, menina? Mas eu acho que hoje é um começo que estamos fazendo e vamos continuar. E logo mais a Miné vai voltar para a parte de perguntas e aí vai continuar a explanação.